Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês a segunda parte do GP de Monza de 1984. Um reporte interessante aí que foi aniversário do Stefan Johansson, bem aí no fim de semana onde ele herdou o carro do Ayrton e fizeram um bolinho de aniversário para ele bem legal aí com o traçado da pista de Monza, conforme vocês podem ver aí no vídeo. Outro reporte interessante é que o Clay Regazzoni, sim, o velho Clay Regazzoni da Ferrari, deu as caras no autódromo de Monza, infelizmente, usando cadeira de rodas por causa daquele acidente em Long Beach em 1980, ok? Que encerrou a carreira do Clay, aquele acidente terrível que ele sofreu, ele ficou paralítico. Na Lotus, o Hélio teve um acidente sério, segundo o Malik. Ele sofreu uma contusão na musculatura do ombro e correu com infiltrações, ok? Para conseguir fazer a prova, ele teve que ser submetido a infiltrações nesse ombro, porque ele sentia dores fortíssimas. Então aí eram dois os que estavam correndo contundidos, ok? Tanto o Hélio quanto o Niki Lauda, que vocês já viram no vídeo anterior. Na Ferrari, a prova de que eles estavam perdidos foi o fato de que eles optaram pelos carros antigos. Sim, a Ferrari trouxe 4 carros para Monza, conforme ela já vinha fazendo alguns GPs, e os pilotos optaram então pelo carro mais encurtado, ok, no entre-eixos, e com a traseira convencional, a mesma que correu em Zandvoort, na Holanda, com os radiadores com exaustão nas laterais, ok? Então, enfim, o público estava bem desanimado, porém veio em peso para o autódromo, ok? Mas eles não tinham esperança de nenhum resultado positivo por parte dos carros de Maranello, visto que esses carros não fizeram nada o ano inteiro e iam ser eles que iam correr a prova, ou seja, os carros novos não funcionaram. Na Alfa, um reporte positivo, finalmente, nós estamos a 3 provas aí do fim da temporada e finalmente aí um reporte positivo da Alfa. O que aconteceu? Eles estrearam também uma traseira nova, um difusor novo, também uma traseira do estilo Coke Shape, e parece que no caso da Alfa as coisas funcionaram, inclusive, segundo Dennis Jenkinson, isso melhorou muito a cavalagem do motor Alfa Romeo, o que fazia com que eles utilizassem então menos pressão de turbo. O que aconteceu e por que a traseira tem influência na potência? Segundo Dennis Jenkinson, a mudança da traseira para o estilo Coke Shape conseguiu fazer com que aumentasse a zona de alta pressão na lateral dos sidepods, consequentemente melhorou bastante a admissão dos turbocompressores, e melhorando a admissão dos turbocompressores melhorava todo o funcionamento geral do motor, ou seja, eles conseguiam com muito menos rotações de turbina atingir as mesmas pressões que eles atingiam antes, e consequentemente você consegue aí ter um motor um pouco mais eficiente, ok? Tudo isso fez então, conforme eu disse no vídeo passado, que a Alfa largasse na frente da Ferrari. A questão é se a Alfa melhorou ou se foi a Ferrari que piorou. Como o carro da Ferrari é praticamente o mesmo que correu o ano inteiro, dá a impressão para mim de que foram os Alfas que deram uma leve melhorada, ok? A Ferrari tenta e não consegue. No final, ela sempre volta para o carro que iniciou a temporada, ou no máximo o carro ali do meio do ano. Nesse caso específico, eles voltaram tudo, inclusive as suspensões, as famosas suspensões traseiras que eu venho falando aqui há semanas. A Ferrari voltou de novo para as suspensões tubulares, ao invés de usar as suspensões de fúrculas duplas. Na minha opinião, o que aconteceu em Monza, na verdade, o problema não foi necessariamente as suspensões, ok? É porque a Ferrari só tinha 2 opções. Ou era o carro extremamente alongado, com as suspensões de fúrculas duplas, ou o carro extremamente velho, quase que do início da temporada, com as suspensões tubulares. Então eles preferiram o carro do início da temporada. O carro ideal, já que nada estava dando certo, seria o carro de Zandvoort, que era o carro encurtado com as suspensões de fúrculas duplas. Mas nem isso a Ferrari trouxe. Ou seja,
os carros de Maranello andaram para trás, é nítido, é só olhar no grid que vocês vão ver. Na Williams, os 2 motores Honda explodiram, isso mesmo. A Williams não tinha mais motores, ela colocou o último motor no carro do Rosberg e o Laffite teve, coitado, que ir para o carro reserva, que ele nem tinha sentado nesse carro o final de semana inteiro. O Laffite teve que ir para esse carro, se quebrar, quebrou. O carro já estava bem rodado durante o fim de semana, o Rosberg utilizava o carro e ele teve que herdar esse carro aí já bem rodado para fazer a corrida. E é aquilo, né, pessoal? Vida de segundo piloto não é fácil. A gente vê no grid os carros iguais, pintados iguais, com os mesmos patrocinadores, mas dentro deles esses carros são bem diferentes, ok? Em componentes, em tempo de rodagem dos componentes, enfim. No caso aí, o piloto prejudicado da vez foi o Jacques Laffite, tendo um carro aí com o trem de força bem mais velho do que o do Keke Rosberg. Na McLaren a correria também foi geral. Por quê? O carro reserva foi muito utilizado, principalmente pelo Prost durante o fim de semana, porque o Prost no sábado trocou motor durante a classificação, né, eu já contei isso para vocês, e ele teve que rodar com o carro reserva, e aí no domingo de manhã os 2 carros, sim, os 2 carros, o do Lauda e o do Alan, apresentaram vazamentos de água, ok? E aí foi correria geral, né, para trocar os sistemas de arrefecimento dos 2 carros às pressas, porque os 2 apresentaram vazamentos, né? Mais uma vez, assim como aconteceu em Zandvoort, só que lá foi no carro do Lauda, agora os 2 carros apresentaram vazamento no domingo. É impressionante, a mesma história acontecendo no mesmo dia, né, do fim de semana de GP, mesma coisa, tudo acontecendo mais uma vez. Bom, e o que ficou decidido então? Já que o Alan tinha utilizado o carro reserva, sobrou para ele ficar com esse carro. O Lauda então teve o seu radiador, todo o sistema de arrefecimento trocado. Eles não mexeram em nada no carro do Alan, simplesmente passaram o Alan para o carro reserva, que estava com o motor rodado já em qualificação. E gravem essa informação porque isso vai praticamente decidir o campeonato de 1984. Na Renault, o Tambay, que estava utilizando o carro reserva, voltou para o carro titular, e o Warwick que teve que usar o carro reserva porque o carro dele teve problemas no domingo. Então houve um baita troca-troca aí de carros na Renault. Na Toleman houve um problema muito sério. O Stefan Johansson, né, que largaria na 17ª posição, estava tendo problemas de handling. Sim, isso é muito raro no automobilismo, porque sempre você consegue de alguma maneira resolver o manuseio, ok? Mas ele estava tendo problemas graves de handling. A Toleman simplesmente não conseguiu resolver o problema, colocou o Johansson no carro reserva, até porque o motor do carro titular também estava apresentando problemas. Então, já que o carro titular estava apresentando tantos problemas, passaram o Johansson para o carro reserva. Quando eles foram desmontar tudo no carro titular, eles descobriram um problema, e é um problema muito grave mesmo. O cálcio do motor, que segura o motor ao monocoque e, consequentemente, segura a caixa de câmbio, toda a suspensão traseira, o aerofólio traseiro, enfim, toda a estrutura do carro que é presa ao monocoque. Poderia ter acontecido algo muito sério se o Johansson fosse para a pista, né? Se ele largasse com esse carro. Ele simplesmente poderia perder metade do automóvel, e imagina que velocidade, né? Porque em Monza as velocidades são altíssimas. Então, graças a Deus aí para ele, né? Imagina se ele consegue melhorar alguma coisa na dirigibilidade, eles botam ele para a pista com esse carro. Imaginem o risco que ele poderia ter corrido, ok? Então, deu tudo certo, ele foi com carro reserva, depois a equipe descobriu o problema. Na Brabham, o Nelson teve mais uma quebra de turbo no domingo, e a decisão da equipe aí foi a seguinte: eles tiraram as turbinas do carro reserva, colocaram no carro de corrida do Nelson, ok? E as turbinas novas foram colocadas no carro reserva. É isso mesmo.
A grande questão aí foi que a Brabham ficou com medo de colocar turbinas novas no carro do Nelson para fazer a largada, porque eles não estavam literalmente confiando no lote todo. Então, como o carro reserva já tinha uma certa rodagem e as turbinas estavam funcionando bem, simplesmente pegaram aquele par ali e colocaram no carro para que o Nelson fizesse a prova. O Wilkenrock não largou porque ele teve problemas de câmbio. Quando eles foram preparar tudo para levar o carro para o grid, nenhuma marcha entrava. Conclusão da história, o Wilkenrock não largou. Segundo Denny Jenkinson, a relação entre o Wilkenrock e a equipe ATS também já estava nas últimas. Todo o problema, né, do final de semana, eixo do carro soltando, quebrando suspensão traseira, acidente perigoso, enfim, toda aquela imagem que vocês viram dele com a cara frustrada, com a cara fechada, olhando para o eixo traseiro e alguém tentando explicar o inexplicável para ele, enfim, ok? Aquelas fotos são de Monza, tá bom? Não são fotos aleatórias que eu estou trazendo para vocês, é uma imagem de Monza. Enfim, a situação do Wilkenrock com a equipe ATS já estava no limite extremo. Bom, pessoal, e aí na largada, o Nelson teve uma largada ruim, né? O push start dele não foi muito bom, porém é incrível a questão que eu falo da potência, ok? O Hélio, vocês veem na largada que o Hélio está aí pelo menos meio carro à frente. E quem chega no final da reta na frente? O Nelson. Então é inacreditável a potência bruta dos motores BMW. A potência dos Tag Porsche também, mas a potência do BMW era um negócio realmente impressionante. A grande questão, e que meio que concluiu a temporada de 1984, é o fato de que o motor BMW era muito forte, porém não tinha confiabilidade, né? E tinha também problemas de combustível, ok? Comparado ao Tag Porsche, quero deixar bem claro. Mas era nítida a superioridade de performance frente ao Renault, frente ao Honda, frente ao Hart e principalmente ao Alfa Romeo, ok? Era nítido, não tinha o que dizer. Você vê que o cara tá meio carro atrás e ele termina a reta meio carro à frente, tamanha força bruta, a cavalagem do motor BMW frente ao motor Renault. O Prost cai para a terceira posição, o Mansell era o quinto. Fica nítido que a Lotus não tinha ritmo para se manter na segunda posição. O Prost já ali na Ascari, já apertando demais o Hélio, ou seja, a gente teve meia volta e o Prost já estava apertando bastante o Hélio De Angelis, já ficava meio nítido aí que a Lotus não ia ter ritmo para se manter na segunda posição. Na parabólica o Hélio perde a segunda posição para o Alan e na reta ele já perde também a terceira posição para o Tambay, o que é muito estranho, né? Porque Renault e Lotus tinham o mesmo motor, dá a entender aí que o Hélio veio com muito downforce para a corrida. Só pode ser isso, porque a velocidade reta dele estava muito baixa. E aí o Prost pagou a conta pelo que aconteceu no classificatório e consequentemente no domingo pela troca, né, de carro. É isso mesmo. O Prost explode o motor no início da prova e ali praticamente foi decidido o campeonato de 1984, pelo menos na minha opinião, ok? Um vazamento de água decidiu o campeonato de 1984. Como assim, Felipe? O vazamento de água no domingo de manhã fez com que o Prost ficasse sem carro, fosse para o carro reserva. Esse carro reserva já estava rodado, o motor explodiu, ok? Se o Prost não tivesse usado esse carro reserva no sábado, esse carro ia estar zero, igual o carro dele de corrida, porém ele usou nas voltas de classificação no sábado, então provavelmente ele forçou bastante esse motor em qualifying no sábado. No domingo, infelizmente aí para ele perdeu o campeonato praticamente, ok? A torcida italiana foi a histeria total, ok? Não pelo Prost, é muito interessante isso, o Danny Jenkinson explica isso muito bem. A histeria foi porque eram carros à frente da Ferrari que iam quebrando e havia ali então alguma chance das Ferraris irem se recuperando na prova. Cada carro que ia quebrando na frente dos Ferraris, e eram muitos, a torcida comemorava como se fosse um gol da Itália. O Theo Fabi a essa altura já era terceiro, né, fazendo seu GP de casa, né, seu GP local, e vinha num ritmo muito forte já tentando aí passar o Tambay,
para assumir então a segunda posição na prova. Nesse mesmo momento da prova, rola um papo entre o James Hunt e o Murray Walker, né, na transmissão britânica. Já eu falo um pouco também da transmissão brasileira, que aí vocês ficam por dentro das principais transmissões, mas enfim, rola um papo na transmissão britânica sobre a questão médica do Nick Lauda. O James Hunt demonstra preocupação com o Nick pelo fato aí, como eu falei para vocês, das costas dele estarem contundidas e ele estar pilotando com muita dor. O Hunt fala que as forças G em Monza, principalmente na parabólica, são forças G muito altas, que o piloto usa muito tronco e as costas, enfim, o peso do volante, etc. E que isso deve estar sendo extremamente doloroso para o Nick Lauda, né, suportar. Ok, é impressionante, né? Foram grandes rivais na pista, mas o Hunt demonstra ali uma preocupação com o Nick Lauda e seu estado de saúde dentro do carro. É muito importante também lembrar, ok, que essa animosidade entre Nick Lauda e James Hunt que a gente vê no filme, que ficou para a história, não era bem assim não, ok? É bom deixar claro, o filme é baseado na obra do Tom Houghton. Em nenhum momento o Tom Houghton faz do caráter do Nick Lauda o caráter que o filme faz. E os próprios produtores do filme disseram que fizeram de propósito, ok? Fizeram um Nick Lauda que se achava muito, que ninguém gostava dele, que era muito rabugento, etc. e tal. E não é verdade, ok? O Nick Lauda nunca foi assim. A intenção do filme era você ter o herói e o vilão. E criar a imagem de vilão para o Nick Lauda, porém era aquele vilão que no final você passa a gostar dele pela superação, pela garra, etc. e tal, ok? E o Hunt era o cara legalzão, o cara que vivia numa vida marginal, o cara diferente, etc. e tal, que tinha um lifestyle malucão e tudo mais. O Hunt até que está bem representado no filme. O Lauda, eles fizeram o Lauda com um caráter bem diferente do Lauda que todo mundo da Fórmula 1 conhece, qualquer um que entrevistar o Nelson, enfim, qualquer um que entrevistar qualquer um que conviveu com o Lauda. É só a gente parar para pensar que o Alan se deu mal com vários companheiros de equipe ao longo da carreira, e o Alan não teve problemas com o Lauda em nenhum momento, ok? Então são dois caras com gênio forte e mesmo assim se deram muito bem. Isso é sinal de que o Lauda não era uma pessoa difícil de conviver. O Lauda conviveu muito bem com o Nelson fala maravilhas do Lauda. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a imagem que o Lauda pegou com o filme. O caráter real do Lauda está representado no Rush to Glory do Tom Houghton, ok? Mesmo Tom Houghton aí, né, que escreve sobre o Ayrton. Porém, né, pouquíssimas pessoas vão ter acesso à obra do Tom Houghton e muitas milhões de pessoas, né, tiveram e terão acesso à obra, né, de Hollywood. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque acaba que nessa queda de braços Hollywood ganha sempre, né? Bom, e deixando o filme Rush de lado e voltando para a corrida, a Ferrari perdeu seu primeiro carro aí, com Arnoux quebrando a caixa de câmbio já no início da prova. O Theo Fabi, que vinha fazendo a corrida da vida dele, né, já perseguindo ali o Tambay, partindo ali, tentando a caça, né, a segunda posição, conforme eu falei para vocês, rodou sozinho. Theo Fabi. Theo Fabi, sim, não era nada querido no paddock, ok? Mas na verdade os problemas do Theo Fabi foram outros, foram aqueles problemas lá de Kyalami, 1982, da greve, né, do boicote dos pilotos à prova, que o Theo Fabi não participou, ele deu para trás e ficou meio com fama de traidor, ok? Theo Fabi, sim, não era muito querido no paddock, não. E a Ligier deu muito azar, mas deu muito azar mesmo, vocês não fazem ideia. O que aconteceu? O De Cesaris teve uma quebra de motor, jogou óleo na pista e esse óleo, quem pegou esse óleo? O Renault, e o Renault rodou no óleo do De Cesaris e também saiu da prova. A Williams perdeu seus dois carros por quebra de motor, tanto Rosberg então quanto Laffite. A Lotus, o Mansell rodou sozinho, muito provavelmente pela grande quantidade de óleo na pista, eu quero deixar isso bem claro,
ok? O De Cesaris lavou a pista inteira. É impressionante como os pilotos dos anos 80 eles eram irresponsáveis. Eles quebravam o motor, o cara tá vendo no retrovisor que ele tá fumando e ele não quer nem saber, entendeu? Ele sai largando óleo na pista inteira, igual o Hélio fez na Austin, Österreichring. É a mesma coisa o De Cesaris fez agora aqui no GP de Monza. E fez 2 vítimas aí. É claro que o Mansell foi umas voltas depois, então, enfim, é difícil para que eu diga para vocês se foi um erro ou, né, se foi óleo que ele achou aí pelo caminho. O Hélio nesse momento também teve problemas de câmbio e acabou tudo para a Lotus, né? A Lotus perdeu seus 2 carros. A essa altura da prova, o Theophab já tinha caído bem mais para trás, né, por causa daquela rodada. E quem estava surpreendendo ali na 4ª posição, não sei da onde ele arrumou ritmo, foi o Michele Alboreto da Ferrari, para a alegria aí do Tifosi. O Alboreto numa sólida 4ª posição e o pior, com ritmo de corrida, num ritmo bom, sólido. Ele não estava sendo ameaçado por ninguém e tentando inclusive tirar gap do Lauda. Não estava muito fácil para ele não, mas ele estava num ritmo bem sólido na 4ª posição a essa altura. E aí na volta 15 tudo se acabou também para o Nelson. O que aconteceu? O Nelson teve um vazamento de água no radiador, ok, do seu Brabham. Quando ele teve esse vazamento de água, ele não foi estanque, ou seja, ele não foi de uma vez só. Ele foi perdendo água, a temperatura do motor foi subindo, até ele ter que abandonar a prova. Bom, pessoal, e lembra do Theophab que estava lá para trás porque rodou sozinho e a essa altura era para estar liderando a prova? Pois é, o Theophab começa uma recuperação fantástica, começa a ultrapassar todo mundo de novo, ultrapassa o Niki Lauda e estava mais uma vez na caça do Patrick Tambay, só que agora valendo a primeira posição. Bom, e o Tambay vinha confortável na liderança da prova até, né, encontrar o Thierry Boutsen na vida dele. Thierry Boutsen que ia tomar uma volta, porém ele encontrou aí o Gartner da Ozella, né, e eles disputando posição e atrapalhando o líder da prova. Isso fez então com que o Fábio e o Lauda encostassem no líder da prova, deixando as coisas mais emocionantes ali. Bom, e depois disso chegou a hora do Derek Warwick abandonar, com perda de pressão de óleo. Ele literalmente parou o seu carro antes que o motor Renault quebrasse, né? É muito importante lembrar que o Warwick é um piloto de equipe de fábrica e sempre que o piloto pode evitar que o motor exploda em fumaça ou chamas ou coisa do tipo, sempre é interessante que ele pare, né? E aí eles inventam uma causa qualquer para parada na prova, porém, foi sim um problema no motor. Bom, e na volta 39, o Lauda sentiu que era a hora de puxar mais forte para ganhar a corrida, ok? Ele já tinha poupado seu carro durante um bom tempo dessa prova, tá? E era a hora agora de vencer. Então o que ele faz? Ele começa a pressionar o Theophab, faz isso durante 2 voltas mais ou menos e ultrapassa o Theophab então na freada da parabólica na volta 39 e parte então para a caça do Patrick Tambay. Patrese e Tiver a essa altura tentando segurar o Stefan Johansson. O Patrese rodou sozinho, ficou meio que a missão para o Tiver aí segurar o Stefan Johansson e, né, manter o ritmo da Alfa tentando terminar, tentando economizar combustível. Segundo Dennis Jenkinson, o motor Alfa V8 era uma fera sedenta por gasolina. Bom, pessoal, vocês já sabem aí como é que foi a transmissão internacional, eu já passei um pouquinho dela e agora eu vou falar um pouquinho sobre a transmissão da Rede Globo, ok? O Galvão e o Reginaldo que fizeram a prova como de costume e, né, vocês sabem, a prova teve a participação especial aí do Ayrton. Eles conversaram sobre muitas coisas e rolou um papo, por exemplo, sobre os compostos de pneus serem diferentes em algumas equipes, em especial no Nelson Piquet. O assunto foi o fato do Nelson usar pneus mais macios do lado direito do carro do que do lado esquerdo, e isso era permitido por regulamento. E aí rolam assuntos paralelos e tal, e é aquela história, os compostos de pneus eles são mais macios em Monza do lado direito
pelo fato de que você vira para a direita o tempo todo. Então o apoio é sempre no lado esquerdo, o lado que você vai exigir mais dos compostos, os pneus têm que ser mais duros. Os pneus mais macios do lado interno te dão também um ganho de temperatura, ok? Enfim, você precisa usar menos barra estabilizadora, tanto dianteira quanto traseira, para conseguir gerar temperatura, porque você tem pneus mais macios. Não são todas as pistas. Silverstone eu sei que podia ser feito nessa época, Monza, Österreichring, enfim, são poucas as pistas que você podia fazer esse tipo de recurso de setup. No mais, coisas básicas, no sentido de quais são as suas expectativas para o ano que vem, enfim, tal, essas coisas. As respostas também bem básicas, bem políticas, enfim, foi uma participação bem normal, nada que gerasse muita repercussão. Quanto à corrida, ela já estava chegando nos seus ritos finais, o Lauda indo para cima do Patrick também, porém ele foi tirando a diferença, não houve necessidade dele fazer nenhum tipo de approach para ultrapassagem, ok? Infelizmente, o Renault do Patrick também quebrou e deixou ele na mão, tirando a possibilidade aí do francês de ganhar uma corrida. Bom, mas o que aconteceu com o Tambay? Foi uma das coisas mais absurdas que podem acontecer num carro de corrida, mas infelizmente acontecem, ok? Ele teve uma ruptura do cabo de aço do acelerador. Sim, foi isso que aconteceu, pessoal. Ele foi perdendo pressão. Cada vez ele tinha que pressionar mais o pedal, ok? Porque aquilo ia literalmente se esticando. E uma hora o cabo se rompeu e o pedal ficou totalmente mole, sem resposta. E o Renault teve que parar. Segundo Dennis Jenkinson, vem chorando em direção aos boxes, porque perdeu a grande chance aí de uma vitória, né? Ia ser a grande volta por cima da Renault no campeonato de 1984, porque das grandes foi a única ali, juntamente com a Lotus, que não venceram, ok? E ia ser muito importante para a Renault e para o Tambay essa vitória, mas tudo deu errado, infelizmente, ele ficou a pé por uma ruptura do cabo do acelerador. Bom, e o Telfab também teve um abandono interessante, porque ele gerou um mix de sentimentos. Eu vou tentar explicar para vocês o que aconteceu. O Telfab, ele teve literalmente um rasgo no cárter do motor BMW. E aí o que aconteceu? As bombas de óleo trabalhando, isso ainda gerava pressão no motor. Porém, ele foi perdendo óleo, e uma hora o motor literalmente trancou. E ele teve que parar, obviamente. Quando ele para, a torcida vaia muito, mas vaia demais. Vocês não têm ideia. Segundo Dennis Jenkinson, a torcida vaia e comemora o fato do Alboreto ter ganho a posição do Telfab ser naquele momento o terceiro colocado. Só que é muito bizarro, porque assim que o Telfab sai do carro, ou seja, ele deixa de estar num Brabham, passa a ser o Telfab, ele sai do carro, a torcida volta a cumprimentar ele e comemorar a boa corrida que ele fez e tudo mais. É muito bizarro. Enquanto ele estava dentro do Brabham, ele era vaiado. Saiu do Brabham, ele era ovacionado pela torcida. Muito bizarro o Dennis Jenkinson tentando mostrar isso para o leitor, é bem engraçado. Bom, e antes de terminar a prova, vamos falar um pouquinho do Johansson. O Johansson veio numa corrida de recuperação no qual ele largou na 17ª posição, não passou muitos carros, por incrível que pareça, na verdade, muitos carros na frente dele foram quebrando, ou abandonando, ou tendo problemas, ou coisa do tipo. O Johansson já era quarto colocado, ele chegou a ficar muito próximo da terceira posição, só que ele não conseguiu de fato ganhar a terceira posição porque ele teve que fazer uma parada nas voltas finais. Nada a ver com pneus, nada disso. O Johansson, ele sentia o carro muito estranho, aquela coisa e tal, o carro com problemas de handling de novo. A equipe deu uma checada, eles chegaram à conclusão ali de que o eixo traseiro do Toleman quebrou, ok? Só que, como eu falo sempre para vocês, ele quebrou na saída do diferencial. Conclusão da história, não era terminal, ele tinha tração em uma roda ainda e vamos para a pista. E voltou para a pista, vinha num ritmo ali para terminar a prova. Enfim, foi ultrapassado
pelo Patrese, ou seja, ele cairia aí para a 5ª posição, só que o Ed Tiver abandonou por falta de combustível, né? E o Johansson então terminou na 4ª posição, atrás do Patrese, que veio ultrapassando todo mundo no final, ou seja, foi aquela procissão dos mortos no final ali, todo mundo tentando chegar de qualquer maneira e todo mundo ficando pelo caminho. Foi uma prova muito exigente para os carros, pilotos e motores, muitas equipes tiveram dificuldade de terminar a corrida. Nas Ozelas, o Ghinzani chegou a frequentar a 4ª posição, naquele momento que eu falei para vocês que o Johansson fez a parada de boxe, ele chegou a passar o Stefan Johansson, né, botando aí o seu Ozela na 4ª posição, mas infelizmente também ficou sem combustível, ok? Compensação, o companheiro de equipe dele, o Gartner, chegou na 5ª posição nessa prova. Bom, e o Gerhard Berger? Falei pouco dele, né, nesse fim de semana. O Berger estava no seu 2º GP da carreira e já conseguiu aí marcar pontos, chegando na 6ª posição na sua 2ª corrida, igualando aí, né, o feito de Ayrton Senna, que também na África do Sul, desse mesmo ano de 84, chegou na 6ª posição, marcando um ponto. O Berger também então conseguiu no seu 2º GP já marcar um pontinho. Bom pessoal, e o resultado final ficou: o Lauda na 1ª posição, Alboreto em 2º, Patrese em 3º, Johansson na 4ª posição, Gartner em 5º e Berger em 6º. O Johansson, o Gartner e o Berger tomaram 2 voltas, Patrese tomou uma, Alboreto não tomou voltas. Da 7ª à 26ª posição, ninguém conseguiu terminar a prova. Bom, e antes de ir embora, se você puder deixar o seu like para ajudar o canal, eu agradeço demais a você por isso, porque você ajuda a gente a chegar a mais pessoas e o canal cresce, a gente consegue aumentar a produção, né? Envolver mais gente, produzir mais vídeos para você, ok? Então fica aí o recado, se você puder, compartilhe, deixe seu like, ok? Que você vai ajudar demais o canal. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, até quarta-feira que vem, 7 da noite.